Nós vamos até Deus em espírito e vamos ao lado de nosso Pai bendizer essa manhã de aprendizado. Que esse Pai amoroso abençoe a todos nós e que assim possamos seguir pela vida seguros e serenos e que assim seja. Graças a Deus nós vamos ouvir Aline Moura, que é palestrante, professora da casa, médium, e que ela possa ser envolvida em luz ao fazer a nossa palestra. Gratidão, bom dia a todos. Muito feliz em estar aqui com vocês nesta manhã para falar de Jesus. Hoje é dia 29 de novembro. Falta um pouquinho para o Natal. Esse ano parece que a gente começou em março e pulamos para novembro. Mas esse ano veio para ressignificar muita coisa. Nós estamos comprando menos, nós estamos nos importando menos com as coisas materiais e paramos para perceber que se a gente não tiver saúde, autocuidado, autoamor, se a gente não amar a nós mesmos, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque é isso que essa pandemia veio mostrar para nós. Que tudo que está ao nosso redor depende daquilo que começa dentro da gente. Porque se não funcionar aqui dentro, se os nossos órgãos não funcionarem perfeitamente, se os nossos sentimentos não estiverem bons, se a nossa luz interior não estiver expandindo, nada daquilo que está ao nosso redor faz sentido. E eu começo trazendo esse tema Jesus no Lar, porque eu gosto muito de falar sobre a lei da atração. No meio do ano, eu fui convidada por uma casa espírita para fazer um capítulo desse livro. Eu estudo bastante, mas até então não tinha tido contato com esse livro. E aí eu parei para ver o livro, falei, nossa, que interessante, né? Jesus no Lar. Depois, uma amiga minha, que também é palestrante, me convidou para fazer um estudo do livro em grupo. Só que como eu sou professora de segunda-feira, eu falei para ela que não ia conseguir conciliar. A segunda vez que o livro estava me chamando. E aí eu pensei, já que eu vou ter que estudar um capítulo, por que não aprender com todos os outros? E aí veio esse estudo desse livro, que é um estudo geral, não é só um capítulo. Jesus no Lar fala da primeira vez que Jesus fez o evangelho no lar. A primeira vez que Jesus fez uma oração dentro da casa de um simples pescador. E se ele faz um evangelho dentro da casa de um simples pescador há mais de 2000 anos atrás, quem dirá o que ele é capaz de fazer na nossa casa? E ele diz assim, o próprio Jesus, o berço doméstico, o lar doméstico, é a primeira escola da vida, o primeiro templo da alma. Então é lá no meu lar que eu vou aprender as coisas básicas da vida para que eu possa aplicar na sociedade. É isso que ele está falando. Que tudo que eu aprendo dentro do meu lar é um treinamento físico, mental, espiritual, para que eu possa ser alguém no mundo. E ele fala que a nossa casa é a legítima transformação para a nossa vida comum. Se um negociante seleciona a melhor mercadoria e o marceneiro a melhor matéria-prima para os seus propósitos, como a gente quer cobrar que a sociedade seja segura se a gente não traz essa segurança dentro do lar? Olha como Jesus vai profundamente nas primeiras páginas do livro. E ele diz a Pedro, porque ele está lá na casa de Pedro, e Pedro nem imagina o que Jesus vai fazer na casa dele. Imaginem vocês
Se vocês tivessem coragem de dizer não para Jesus. Pedro não teve essa coragem de falar não, Jesus. Ele fala, sim, mestre, faça o que tem que ser feito. E ele diz assim, Pedro, acendamos aqui na tua casa uma assistência fraterna a todos aqueles que nos procuram. Se a mesa da tua casa é o lar do teu pão de cada dia, e nela você recebe Deus, porque tudo que vem para a nossa vida vem de Deus. Por que a gente não pode fazer aqui, nessa mesa, nesse lar, uma sementeira da felicidade, em boas conversações, em bons pensamentos? Então Pedro não imaginava que ali Jesus estava convidando ele para fazer um evangelho. Então Jesus continuou explicando para ele. A paz do mundo, Pedro, começa nas telhas que nos acolhem. A gente vive procurando a paz aonde? Fora. E a paz começa dentro. É isso que Jesus está dizendo. A paz do mundo começa dentro de você, dentro da sua casa. E se essa paz está dentro de você, ela estará dentro da tua casa. Porque você vai multiplicar ela. Não é a sua casa que tem que fazer a diferença. É você. Então, se a gente não sabe aprender, Pedro, a viver em paz entre quatro paredes, como a gente quer aguardar harmonia entre as nações? Se a gente não tem o costume, Pedro, de amar aquele irmão que está do nosso lado, no mesmo telhado, que está ali lutando com a gente a cada dia, como a gente vai respeitar a Deus, que ainda nos parece tão distante? E aí Jesus vai cutucando a gente mais ainda. Quer dizer então, Aline, que você quer a paz mundial, mas você não quer a paz da sua casa. E aí vocês imaginam como que eu fui fazendo essa palestra, né? Foi ficando cada vez mais encolhida. Então, Jesus faz o seguinte, ele olha nos olhos de Pedro e diz, Pedro, vamos fazer esse evangelho? E Pedro, em lágrimas, sem conseguir falar uma palavra, ele fala assim, Mestre, seja feito como tu desejas. É como se ele dissesse assim, Jesus, me ensina porque eu não sei ainda, mas eu quero aprender. E então, ali começou, entre os familiares de Pedro, o primeiro culto cristão no lar. A primeira vez que foi feito um evangelho. E durante os comentários, tem sempre alguém que tem dificuldade de entender. E ali estava a sogra de Pedro, Sara. E ela dizia assim, nossa, Jesus, é tão lindo quando você fala da boa nova, do que seria a nossa vida, né? Mas eu me encontro entre espinhos. Então, como que eu posso iniciar a minha vida no lar? E Jesus novamente responde, o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habita, pouco a pouco, para ganharmos o grande entendimento da humanidade. Então, o teu lar é a escola onde você vai aprender a viver na humanidade, na sociedade. Tudo bem? E ele fala ainda, o que nos aparece aflição dentro de casa é recurso espiritual. É crescimento. Aquele sofrimento, aquela pessoa difícil que está dentro da sua casa, é a pessoa que vai te fazer crescer. É a pessoa que está te preparando para a vida. Independente do esforço que ela exige de você. E um coração acordado para a boa vontade recebe luminosas bênçãos. Então tenha boa vontade com o sofrimento que você está passando hoje. Fala como Pedro, Jesus me ensina, me capacita, porque Ele vai te capacitar.
Depende da tua boa vontade, do teu coração. E Jesus fala ainda que é somente de encontros uns com os outros que nós vamos observando tendências minhas e do outro. E é examinando essas tendências ao mal, ao vício, à falta de ética, à traição. A traição que eu falo não só de relacionamento, a traição de amizades, certo? Então é só observando os defeitos dos outros e suportando esses defeitos com amor é que nós vamos aprender a desfazer os nossos próprios defeitos. Porque às vezes a gente julga assim, Aline, ele não tem paciência, mas será que você tem paciência com ele? Ele não tem como lidar com ele, mas será que você sabe lidar com ele? Ele está te treinando. E Jesus, ele só coloca aquilo que a gente é capaz de fazer na nossa vida. Ele nunca vai nos dar uma cruz maior, porque ele fala assim que o lar é um curso muito rápido para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Porque a gente demora 30 anos ou mais para voltar aqui para a Terra. E quando a gente chega aqui na Terra, a gente quer procrastinar, empurrar, deixar a vida levar. E não dá tempo de deixar a vida levar. Porque você se comprometeu em estar aqui e fazer essa mudança. Eu também me comprometi. Então ele fala assim, sofrimentos e conflitos naturais são lições, são aprendizados. Esse problema vai passar, essa pessoa ela vai melhorar com você. E você vai melhorar com ela. E quando você encontrar uma pessoa mais difícil que ela lá fora, no ambiente de trabalho, que você não pode simplesmente agir como você quer, você vai saber lidar, não vai? E ainda Sara fala, Jesus, a ideia da Boa Nova é tão sublime, mas eu não consigo desculpar quem me ofende. Eu não entendo como que a gente possa trocar nossas vantagens para fazer o bem para o outro. Eu sou apegada aos meus bens e tenho ciúme de tudo que eu considero minha propriedade. E Jesus sabe que Sara, ela trabalha colhendo leite de cabra. E Jesus pergunta para Sara o seguinte, Sara, quando você vai colher o leite, como que precisa estar esse vaso? Aí ela explica que precisa estar um vaso bem limpo, para esse leite não se contaminar. E ele fala, se a gente não purificar, Sara, o vaso da alma, o nosso conhecimento superior, o nosso conhecimento da vida eterna, da vida espiritual, ele se mistura com esses defeitos, com essas más tendências, com esses vícios morais, com esse apego à vida material. E somente quando a gente tiver essa pureza dos esclarecimentos, o Evangelho vai entrar no nosso coração como um alimento novo, para que ele não se misture com o nosso velho egoísmo. E ele sabe o que a gente está passando, sabe mesmo. Olha só o que ele diz. É muito difícil vencer a vida aflitiva humana. Para onde se voltem os nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Mas neste templo que é o lar do Senhor, neste lar que é o templo de Deus, comparecem ainda o orgulho, a vaidade dos ricos, o ódio, a revolta dos pobres. Nem sempre é possível trazer um coração limpo, como seria desejável, porque há muitos espinheiros e serpentes que nos rodeiam. Jesus veio aqui na Terra. Ele viu com os próprios olhos a sociedade romana. O que era a sociedade romana? Era o pior do egoísmo, o pior da vaidade, o pior do orgulho. Só que hoje essa sociedade romana está aqui em 2020. Em outro corpo, em outra embalagem,
E ela precisa sair desse velho egoísmo. Então ele fala ainda que a maioria das pessoas que nós encontramos que estão de mau humor, que estão revoltadas com a vida, elas estão numa estrada muito pior do que a nossa. E que quando a gente encontra essas pessoas, nós temos que entender que elas precisam de piedade para reconquistar a paz interior. É aquela coisa de não jogar fogo onde a fogueira já está acesa. E ele nos dá um exemplo para a gente se superar. O trigo atravessa um chão escuro. E embora ele precise ali retirar grande parte do seu alimento, naquele chão escuro, sujo, ele tem um impulso enorme de procurar a luz. E esse impulso é tão grande que, haja sol ou chuva, dia ou noite, ele trabalha sem cansar pelo próprio crescimento. E nessa vontade tão grande de subir, de crescer, ele frutifica e entrega o grão para toda a humanidade. Então ele passa pelo pior, mas ele sempre quer entregar o melhor. E ele fala que abençoado seja aquele que educa para o bem, porque a obra do bem, quando realizada para todos, permanece. E ele diz aqui, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os mais importantes instrumentos que recebemos de Deus para construir esse reino dos céus dentro de nós. Quando falhamos com essas pessoas que constituem a nossa melhoria, é muito difícil, é quase impossível a gente triunfar, a gente prosperar em alguma coisa na vida. Porque o Deus nos concede problemas de acordo com a nossa capacidade de solução. Aí você me pergunta assim, Aline, como que eu não vou falhar com aquele que está dentro do meu lar? Faça a sua parte. E não espere dele algo que ele não possa dar. Porque cada um dá aquilo que tem. E você tem que dar o que você tem. Talvez ele esteja ali dentro daquele pouco, tentando fazer o melhor dele. Mas você tem que fazer o seu melhor. Para a sua consciência ficar em paz. E ele fala ainda que os parentes mais próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote na nossa vida. Porque eles vão nos aperfeiçoar entre dores. E diz ainda que o ignorante representa para nós um bem espiritual. O mal coloca a nossa bondade à prova. O ingrato é um meio da gente aprender a exercitar o perdão. E o doente é aquele que nos ensina a capacidade de socorrer o próximo. É tudo que a gente vai fazer no plano espiritual, concordam? Acolher o doente, acolher a pessoa que fez o mal, acolher a pessoa que precisa perdoar, não é? Então é dentro de casa que está o nosso treinamento. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. E ele diz ainda que é necessário que a gente tenha paciência e bondade, porque nós seremos julgados na medida em que julgamos os outros. E uma fé sem obras é uma fé apagada. Porque somos credores um dos outros. Nós devemos para os outros nos devem, e é nesse acerto que o amor e o perdão têm que acontecer. A compreensão. E eu achei isso muito interessante. Ele diz que o maior problema do mundo é cada um cuidar da sua vida. O maior problema do mundo é cada um cuidar dos seus negócios sem se intrometer nas atividades alheias. Olha só como Jesus fala, em outras palavras,
o maior problema do mundo é a gente ficar vivendo a vida do outro e esquecer da nossa. E ele fala que é abençoado aquele que estuda e serve, que estará habilitado para exercer a justiça divina. E ainda, que a terra ela pode ser uma escola, um hospital ou um purgatório. Ela será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. E aqui ele fala doentes porque ele entende que somos doentes da alma, que todas as nossas doenças, elas começam as emoções que colocamos dentro de nós. Todas as nossas doenças começam das nossas emoções, dos nossos pensamentos negativos, das nossas mágoas. Então, por isso, doentes. Não porque eu tenho uma dificuldade física, uma doença que eu já nasci, uma doença que eu desenvolvi. Porque eu sou doente porque eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo seguir. Entende? E ele fala que sem a lâmpada da fraternidade é impossível a gente atender à vontade divina. E que usemos a paciência e o amor em todas as nossas obras, porque a paciência é um rumo à luz celestial. E aqui é uma frase que eu coloquei até numa reunião de trabalho essa semana. Quem ama estará à frente daquele que sabe. Não adianta você estudar medicina, estudar anos, se você não sabe aplicar aquilo com amor. Não adianta você estudar nada, se você não souber praticar aquilo com amor. É isso que ele está falando. Estudar é ótimo, estudar é maravilhoso. Estudar é o primeiro ensinamento de Jesus. Amai-vos e instruí-vos, como trouxe Kardec. Mas, se você não aplica com amor, você não estará à frente. E aqui eu peço licença para fazer uma prece de 2 minutos que ele traz no livro. Olha só, a prece que Jesus encerrou esse evangelho no lar. Pai, acende a tua luz divina sobre todos aqueles que esqueceram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara quem não reparte o pão que sobra na mesa farta. Ajuda aqueles que se envergonham, que não se envergonham de ostentar a felicidade ao lado de tanta miséria. Socorre os que não se lembram de agradecer aos espíritos benfeitores. Compadece-te daqueles que entraram no pesadelo do vício, trazendo uma herança dolorosa quando iniciam na jornada humana. Levanta aqueles que esqueceram a obrigação de servir ao próximo. Tem piedade do sábio que guardou a inteligência só para ele. Desperta os que sonham em dominar o mundo, desconhecendo que a existência na terra é um simples minuto entre o berço e o túmulo, diante da eternidade. Ergue aqueles que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige aqueles que espalham a tristeza e o pessimismo. Perdoa os que recusaram a pacificação, espalhando revolta e indisciplina. Intercede por aqueles que se acreditam detentores de um fantasioso poder que condena os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com agressão espiritual. Estende as mãos aos que esqueceram a sentença da morte como uma renovadora da vida, que a tua lei gravou no corpo. Estende as tuas mãos para aqueles que esqueceram que a vida continua. E assim acham que a morte vai renovar tudo, vai acabar com os problemas. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio, da vingança, da ambição, da impiedade. Aqueles que são delinquentes e escapam dos tribunais da justiça da terra, mas que não escaparão da tua justiça soberana e perfeita. E assim, quase todos aqueles que estavam lá, sob uma noite de lua cheia, terminaram esse evangelho no lar, com a certeza de que Deus ampara a todos, com a certeza
de que sempre haverá luz, de que sempre haverá amparo para aqueles que sabem fazer dentro do lar a paz que eles querem no mundo. E assim eu pergunto para vocês, que Natal que vocês estão esperando esse ano? Será que nós ainda, depois de termos passado por tudo isso, vamos nos preocupar com os presentes ou com a presença? Com a presença de Jesus no meu lar, com uma noite linda de evangelho, com uma noite para agradecer pela minha família ter chegado a esse Natal com saúde, para aqueles que se foram, que eles se encontrem em paz, e para que a gente tenha, sim, um ano de 2021 renovado, mas com amor, com fraternidade e com esperança. Então, muito obrigada a todos, que Deus abençoe a todos vocês, e que vocês não se esqueçam que Jesus sempre estará no seu lar, se assim você quiser e permitir. É isso, muito obrigada.